Conversar aqui com o vereador Luiz da Infornet, né, após a sessão extraordinária. Luiz, a sessão, o que podemos relatar nessa tarde de sexta-feira? Rapaz, Chico, para nós hoje uma pauta negativa. Boa tarde a você, boa tarde ao Grupo RT de Comunicação. O prefeito mandou sexta-feira passada, né, uma pauta positiva para cá para a gente, que pediu o reajuste de alguns servidores. Em troca, nós pedimos que ele mandasse uma nova pauta, né, aprovamos aquela, e pedimos que ele mandasse uma nova pauta reajustando o dos outros servidores, para que a gente tivesse, Chico, um grupo de servidores no nosso município trabalhando contente, trabalhando satisfeito, atendendo bem ao povo, tratando bem o nosso povo. E a gente sabe que o servidor não faz isso se não tiver com sua remuneração em dias, se não tiver com seus reajustes feitos da maneira como deve ser feito. Aí o prefeito andou na contramão, mandou para nós uma pauta hoje, pedindo uma reforma estrutural do município, tirando de alguns servidores, principalmente aqueles que ganham menos, Chico. O que me chamou a atenção foi ele pedir a criação aqui de 29 cargos de assistente administrativo, que antes ganhavam R$ 1.500 e agora vão ganhar R$ 1.200 bruto. A gente sabe que esses R$ 1.200 bruto, ele vai virar menos de 1.000, né, líquido. E aí, automaticamente, nós votamos contrário, que eu, graças a Deus, tenho essa independência e construir isso aqui dentro da casa. Eu quero permanecer independente justamente para isso. Aquilo que é favorável, aquilo que é bom para o povo, nós vamos votar a favor e vamos fazer a gestão andar. Aquilo que for contra, aquilo que for negativo para o povo, nós vamos acabar votando contra, como foi feito hoje. Discutimos a matéria, justifiquei o meu voto, votei não, porque trazia justamente, eu ajudei a criar no começo da gestão, aqui em janeiro, os cargos de assistente administrativo com salário de R$ 1.500. Não era coerente, Chico, hoje eu votar a favor de reduzir R$ 300 no salário de um pobre servidor que já ganha R$ 1.300. Ganha R$ 1.500, vai passar a ganhar R$ 1.200 bruto, que vai para menos de 1.000 líquido. Eu acho que isso acaba, eu tenho, Chico, tentado fazer a minha carreira política ela andar para frente. E você retroagir nessas situações, você voltar para trás em coisas que o servidor que está trabalhando, ele sabe que nós criamos essas vagas aqui em janeiro, eles estavam trabalhando com esse salário de R$ 1.500, né? E a partir do próximo mês vão passar a receber menos de R$ 1.000 líquido. Essas pessoas sabem, eles acompanharam a gente aqui pelas redes sociais, pela mídia de vocês, essas pessoas nos acompanham. E eu tenho tentado sempre construir, andar para frente. Pai, se tivesse vindo hoje uma pauta que viesse aqui um pouquinho a mais para o agente administrativo, vamos reduzir naqueles maiores, porque a redução, Chico, no maior, naquele que ganha, digamos, de 5 mil para frente, você tira ali 500, o impacto é pequenininho, gera um impacto. Não é bom reduzir salário de ninguém. Mas se vai reduzir, vamos mexer com aquele que tem uma média de salarial maior, ganha de 5, 6 mil, 8 mil, como ganha aí, R$ 8.500, como ganha o secretário. Mas reduzir o salário do pobre assistente administrativo, que já está ali, Luiz, no limite. Me permita, o que eu entendo, assim, que eu vejo aqui muito na questão do funcionário público, é que a questão da individualidade, cada um defende muito a sua assada. Eles não se unem na questão de se defender os interesses coletivos do funcionário público. Chico, parece não ter representação, eu não sei se eles mesmos não têm interesse nisso. Você viu que convocamos a sessão, ontem eu estive no programa do Alex, convidei o povo, estava vazio, fizemos uma sessão, primeira sessão que nós fizemos na Câmara, quase vazia, e assim, uma matéria de alta importância, porque nós estamos mexendo com aqueles que nos ajudam a fazer a gestão. O servidor público é que faz a gestão a partir da gente. Então, é uma coisa que às vezes você fica assim, rapaz, mas como é que a gente defende, como é que você faz a defesa das pessoas? Podíamos, não tem ninguém aqui, vamos votar e deixar para lá, tal, não. Então, justifiquei, votamos não, porque mesmo com isso nós sabemos que o retorno disso para a população é negativo. O servidor não está bem com o seu salário, não está bem com a gestão, não está bem com seus reajustes, ele não vai estar bem com a população, isso é natural do ser humano. Então, nós aqui batalhamos, eu tenho batalhado muito buscando essa melhoria, sempre veio os educadores, nós conseguimos o reajuste deles direitinho, estão aí pagando, pelo menos alguns, aqui tinha redução de alguma coisa neles também, mas eu não passei o pente fino, estou falando dos agentes, porque são 29 que nós vamos criar, e essas pessoas vão ser os mais penalizados, tanto aqueles que já estão, quanto os que vão ser contratados. Acho, Chico, que cada vez que o prefeito manda uma pauta que ela é positiva, que ela é bom para o povo, que ela é bom para a nossa cidade, que ela é boa para a população, a
A gente está aqui para aprovar, para ajudar, para fazer aquilo que puder. Agora, quando se manda coisas que vêm prejudicando justamente aquele que é o mais penalizado, né? Aquele que ganha menos, aí Chico, eu nunca vou votar a favor disso, eu vou estar sempre reprovando esse tipo de matéria. Como é que você vê a questão do vereador Toda Guiomar mencionar que falta planejamento na gestão Frank Chaves? Chico, talvez olha, semana passada, o próprio pai do prefeito veio a público e disse que havíamos perdido 6 meses de gestão por falta de planejamento. E eu acho que nós estamos perdendo o 7º. Eu tenho certeza que nós estamos com essa pauta que acaba fechando o mês, hoje é 20 alguma coisa, eu acredito que não tem mais extraordinário esse mês, nós estamos fechando mais um mês negativo pela mesma falta, porque essa estrutura, Chico, que nós votamos hoje, nós já votamos ela 2 vezes. Nós já votamos a 3ª vez que se vota a estrutura administrativa aqui no Semana passada deu aumento, essa semana agora deu baixando. Cortando justamente daquele do menor, Chico, daquele que mais precisa, que é aquele que ganha menos. A gente sabe que aquele que ganha menos é que você tem que ir dando uma melhorada. E diga-se de passagem, Chico, o assistente administrativo que é contratado para o município, eles são os que mais trabalham. Eu sei das pessoas que estão contratadas aí como agentes administrativos e que estão dando suor por esse saláriozinho de R$ 1.500. Aí agora amanhã eles vão passar a ganhar 1.200, receber talvez menos de 1.000 líquido. Chico, isso é muito duro, é muito difícil. Essa falta de organização, essa falta de planejamento talvez seja o que esteja atrasando mais a gestão Frank Chaves. É aquilo que, com certeza, não tenha dúvida que nós perdemos o 7º se continuar desse jeito. Vamos perder o 8º mês e eu não sei quando nós vamos dar esse passo à frente que nós precisamos. Sempre, nós estamos vivendo de pauta negativa. Vem uma pauta positiva, aí vem um monte negativa. Você viu ontem, nós estávamos no programa discutindo a questão do fechamento das escolas. Outra pauta, Chico, que chama, que não tem nada a ver com nucleação, que está sendo feito no nosso município. Nucleação é quando o índice de aluno não cobre a quantidade de professores que você tem por sala. O que nós estamos fazendo não tem nada a ver com isso, é uma questão de economia mesmo. Que eu não sei por que essa economia, se o concursado é pago pelo Fundeb, o contratado ou outra... Luiz, por sinal, nós realizamos uma matéria, essa matéria irá ao ar hoje no programa com Alex Montenegro, a questão o fechamento da escola de Curumatã, onde que nessa escola, mais quase 150 alunos, né, que lá estão estudando há tempos, e as mães reclamaram muito como seria ou como será o deslocamento de crianças de 3, 4, 5 anos. Eu perguntei isso para o vereador Júnior Chaves, presidente da Câmara. Ele mencionou que tudo será feito da melhor maneira possível. Mas a preocupação sempre há, né, Luiz? Olha, Chico, eu não quero ter uma participação direta, principalmente na questão do transporte dessas crianças, porque, Chico, não está certo se transportar a criança, seja para longe, seja para perto, que no caso do Choró São Paulo, são 14 quilômetros até o Limoeiro, para onde eles querem transportar essas crianças. Que horas chegarão? Que horas irão sair de manhãzinha para... Chico, você vai trazer essas crianças 14 quilômetros de manhã e vai voltar 14 quilômetros meio-dia com essas crianças. Isso, Chico, para uma criança de 3 anos, de 4 anos, isso é muito traumático, Chico, é muito difícil, não é um lazer. Você não está proporcionando não um dia na vida que você está pegando essas crianças, levando para um polo de lazer para ele se divertir. É para a escola, é para vir estudar. Cadê a concentração? Cadê o tempo para tarefinha em casa? Cadê o tempo para ele brincar que precisa? Tem que ter tudo isso na vida dessa criança. Nós vamos consumir essa criança dentro do ônibus, para cima e para baixo. Porque do Choró São Paulo para o Limoeiro são 14 quilômetros o trajeto. Por uma estrada de carroçal que eu vou te falar, viu? A situação lá é precária. Depois desse inverno que nós tivemos, a situação é precária. Então, Chico, é esse tipo de coisa, Chico, que eu quero que meus eleitores, aqueles que me colocaram nessa casa, e a população, de modo geral, entenda. É contra isso que eu sou, contra esse tipo de coisa, Chico. Olha, eu nunca vou ser favorável a esse tipo de coisa. E mesmo enquanto líder do governo nessa casa, quem primeiro denunciou a questão da educação, até por fazer parte da comissão de educação também, fui eu. Não foi vereador de oposição que entrou aqui, que disse que as escolas estavam numa situação decadente, que as estradas por onde estava se transportando alunos estavam ruins. Não, fui eu, como líder do governo, que fiz isso. Talvez seja também por isso que não tenha servido para ser líder. Porque não dá, Chico, para você tampar o sol com a peneira. Eu gosto muito de viver as coisas as claras, ser transparente com as coisas. Tá difícil a situação financeira, vamos tratar de uma maneira, mas vamos tratar com coerência. Eu acho que creche especificamente, não há necessidade de se fechar.
Locais onde você está acomodando criança de 3 anos, de 4 anos, de até 5 anos, Chico, não dá certo se fazer esse transporte dessas crianças na situação em que nós temos no nosso município. Nós não temos estrada, nós não temos o transporte adequado. É lógico que talvez vá contratar esse transporte, mas mesmo quando você contrata um transporte adequado, Chico, o trajeto não permite, é muito longo, Chico. 14 quilômetros, Chico, num transporte escolar, ele vai demorar 1 hora e tanto, no mínimo, para fazer esse trajeto. Como é que fica uma criança naquele Principalmente na estrada carroçada. Nós não temos estrada, Chico, para isso. É isso que eu tenho chamado a atenção, e ontem chamei a atenção do prefeito no programa. Essas situações é que o vereador Luiz da Infornet entende e que não concorda de forma alguma com esse tipo de coisa. Então nós vamos passar um período de gestão no município, a gente batalhando para que essas coisas se consertem e a gestão dando esse espaço para trás, porque eu acho que é um espaço para trás que nós estamos dando. A gestão Marcos Paixão deixou aí 6, 8 escolas fechadas. O prefeito Frank Chaves quer fechar mais 6 ou 8. Será que o prefeito está querendo imitar o Marcos Paixão? Vai ser a mesma pisada, vai ser a mesma coisa o período todo? Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque politicamente é um jovem ainda, o nosso prefeito, com certeza tem pretensões de futuro, e com esse tipo de prática, Chico, não vai para canto nenhum, não. Eu não acredito que com esse modelo de gestão a gente consiga avançar, nem no município, nem a questão política dele. Eu acho que precisa se olhar para isso com outros olhos, mudar essa linha de pensamento, ver isso com coerência, ter respeito por essas comunidades, né? Pai, mãe, crianças, que nós vamos ter que fazer esse transporte aí, se de fato fechar essas escolas. Mas eu sou contrário a isso, Chico. Sou totalmente contrário, porque eu acho que quando a gente trata dessa criançada, principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, tem que manter ela perto do pai, tem que manter ela ali perto da mãe, tem que tentar, Chico, levar para mais perto, não tirar para distante, porque a gente já sabe que o país não consegue assumir a responsabilidade pela educação da criança. Quem tem que fazer isso é o pai e a mãe. Uma determinada senhora dando entrevista para a nossa equipe, ela mencionou assim: meu repórter, como é que eu vou fazer agora? Eu corria dar uma olhadinha para minha filha que estava na escola, voltava e ajeitava a panela. E agora, na cavalaria, como é que eu vou fazer? É isso que eu estou dizendo, Chico, a preocupação é uma cultura geral também, né, Luiz? Pronto, é por isso que virou esse tumulto todo, essa questão desse fechamento das escolas, por conta disso. O pai quer estar perto, o pai já vê, os pais, hoje, nós pais, né, que somos pais também, nós dois, a gente sabe que a educação dos nossos filhos depende muito da gente, ela depende demais da gente. Ela depende do educador, do professor, depende. Com certeza, para mim, a segunda mãe da minha filha é a professora. Segundo o pai da minha filha, é o professor dela. Eu tenho esse entendimento. Mas eu quero fazer parte da educação da minha filha. Eu quero estar perto da minha filha. Eu quero estar o mais próximo da minha filha. E isso é todos os pais. Isso é uma coisa natural. Filho que não quer se espelhar no pai, né? Chico, quando você faz essa situação que nós estamos aqui falando, do Choró São Paulo, do Umari para a Cavalaria, da Curimatã para a Paulista, você está tirando justamente isso da criança, está tirando ele do seio do pai, de perto da mãe, que tem essa prática de ir ali olhar como é que está o filho na escola, vai saber como é que está o filho dele. De maneira brusca, né? E de maneira brusca, uma maneira que não é um consenso de ninguém, nem pai, nem mãe, nem aluno, que o próprio aluno não quer isso. E eu faço que nem o outro. Vamos esperar, porque deve voltar agora. Vamos ver os próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver onde é que vai dar esse fechamento dessas escolas para poder aí a gente ter uma posição e começar a trabalhar uma política que possa mudar isso. Eu acho que a gente pode buscar, Chico. Eu acho que o município tem principalmente nesse pré-eleitoral de eleição de país, a gente tem onde melhorar os recursos para o município, tem onde buscar algumas coisas que poderia melhorar e não tirar esses alunos dos locais onde eles estão, que a gente já sabe o tanto de reclamação que nós temos da gestão Marcos Paixão por conta desse aluno que nós tiramos lá. Entendeu? Agora vai se fazer outro trajeto, vai se mexer com alguns que já foi mexido, na verdade. Digamos que na administração Marcos Paixão já foi uma experiência negativa? Muito negativa, muito negativa. E eu queria, Chico, adiantar uma coisa aqui. Nas campanhas, tanto nós, hoje vereadores, os que foram candidatos, prefeito, que hoje é prefeito, Paulo Pontes, José, todo mundo prometeu, foi de reabrir as escolas que tinham sido fechadas e não fechar mais escola. Aí hoje nós estamos andando na contramão. Aqueles que foram eleitos prometendo corrigir o que o Marcos Paixão tinha feito de errado, está fazendo agora pior, porque já havia um número de escolas fechadas, já havia um trajeto de alunos distante nessa situação, agora vamos fazer isso com mais um bocado, que no total disso vai já chegar a 2.000 alunos, 3.000 alunos, que vai ter que se ficar com eles para cima e para baixo dentro do ônibus, quando aquele período eles poderiam estar brincando ou estudando. Isso é que me chama a atenção. Então, eu vou ser sempre contrário, Chico, a esse tipo de coisa. Eu vou trabalhar para que isso não aconteça mais no nosso município. É uma coisa que nós vamos, a partir de agora, até para ser membro da Comissão de Educação, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça mais no nosso município, para que essa turma tenha o crescimento dele natural, tenha a vida dele próximo do pai e da mãe, porque são os melhores educadores, Chico, dos filhos, é o pai e a mãe.
Não pode se pensar em tirar de perto. Eu acho incoerente você tirar a criança de perto do pai e da mãe, justamente porque os maiores educadores nossos foram os nossos pais, nossas mães, e não muda hoje. O mundo já mostrou que não tem condição de educar ninguém. Quem educa é o pai e a mãe, quem educa é a família. Eu sou uma pessoa que vejo muito para essa questão, eu estou olhando para essa situação, não é nem pela questão da escola em si, é pela educação, é pela formação, é pela cultura dessa criança, por aquilo que você vai fazer com a criança de 3, 4 anos, carregando ela para cima e para baixo dentro do ônibus aí, sem a gente saber se chega no horário, quebra, acontece um incidente, aí você tem uma dificuldade muito grande de mexer com essa turminha aí. E todo mundo tem um carinho muito grande, né, Chico, pela criança. Todo mundo se preocupa muito mais com o ente mesmo, com a criança mesmo, do que propriamente com essa questão de trajeto financeiro, qualquer outra coisa que seja. Mas vamos para frente, vamos esperar que já virão novidades aí. Aí dá tudo certo, se Deus quiser.